Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Vinícius, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma aula de linguagens. Essa aula que é tão importante no Enem e nos outros vestibulares também. Então, nas aulas de linguagens, na aula de linguagens de hoje, né? Nós iremos ver na parte de gramática o aposto e o vocativo. E na parte de literatura nós iremos ver o naturalismo. Então, conceituando, né, um pouco sobre essa questão gramatical, nós temos que o aposto e o vocativo, assim como o sujeito e o predicado que nós vimos na aula passada, são termos de uma oração, né? Esses termos eles podem exercer algum tipo de relação ou não, né? A gente vai acabar vendo isso no decorrer da aula. Então, conceituando o aposto é uma palavra ou expressão que exerce algum tipo de relação com o substantivo ou pronome de uma oração. Essa relação ela pode ser de explicação, quando ela oferece uma explicação sobre o termo anterior. Por exemplo, a geografia, o estudo da Terra, é uma disciplina fundamental no currículo escolar. Então aqui a gente consegue ver que o termo em negrito, né, o estudo da Terra, é uma explicação do que é a geografia, né? Então essa explicação ela sempre conceitua alguma coisa, explica ao leitor o que é aquela coisa, né? O que é o termo anterior. Nós temos uma relação também que pode ser de distribuição. Essa relação ela retoma as explicações sobre os termos e, contudo, de maneira separada na oração, e a ordem e a palavra, né, o pronome relativo, aqui ele acaba sendo muito presente e o pronome relativo ele acaba sendo um referencial para, para diferentes termos da oração, né? Então, vamos lá. Vitória e Luiz foram os vencedores, aquela na corrida e este no atletismo. Nós temos que o pronome aquela vai se referir a Vitória e o pronome este vai se referir a Luiz. Professor, sempre, né, o aquela e o este tem que vir em primeiro e em segundo lugar, respectivamente? Não. Eu poderia falar: Vitória e Luiz foram os vencedores. Este no atletismo e aquela na corrida, né? O que importa é o pronome. Quando for este, vai se referir ao primeiro termo e quando vai se referir ao segundo termo, perdão. E quando for aquela, vai se referir ao primeiro termo, né? Essa relação ela pode ser de enumeração, ou seja, enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas, né? Então, a gente fazendo uma reminiscência, fazendo uma volta, a gente consegue enxergar aqui uma clara função das vírgulas. As vírgulas elas têm a função de enumerar fatores, palavras de uma mesma função numa frase, né? Então aqui na bolsa levava o que precisava. Dois pontos, roupas, biquínis e toalhas. Então aqui a gente tem que roupas, biquínis e toalhas são palavras que desempenham a mesma função na frase e são palavras que estão juntas numa relação de enumeração. Então o que acontece? Elas vão acabar compondo um aposto que indica uma relação de enumeração, certo? Fechou. Comparação. Compara o termo da oração. Ok, como assim compara? Essa explicação ela ficou meio vaga de propósito. A comparação ela ocorre quando eu falo que algo é parecido, ou é como, ou é igual, ou é semelhante, ou é, é ou é parecido, eu já falei, né?
com alguma coisa, né? Então, sempre quando eu estabeleço uma relação de semelhança, essa relação ela pode ser considerada uma relação de comparação, e isso vai entrar, né, na relação de aposto, de comparação. Por exemplo, a garota, que parecia desacordada, foi levada ao hospital. Por que que esse que parecia por que essa expressão que parecia desacordada é um aposto, né, comparativo? Porque ela estabelece uma relação de semelhança. A garota que que estava como que desacordada, né, ou estava semelhante a uma pessoa desacordada, ou que parecia desacordada, como é dito na frase, foi levado ao hospital. Então aqui a gente tem uma relação de comparação, né, de semelhança, de 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 paronímia, né? Paronímia dentro da gramática, né? É uma expressão que indica, né, duas coisas que são parecidas. Aqui a gente vai ter também uma relação de resumo ou recapitulação. Resume os termos anteriores do enunciado. Então aqui a gente vai ter uma relação oposta ao a relação de enumeração. Resume os termos anteriores do resumindo, né, os termos anteriores do enunciado. Então por que eu disse que é uma relação oposta? Porque enquanto, né, a relação enumerativa, ela, enquanto o oposto enumerativo, ou uma relação que indica enumeração, ela se dá por, ela se dá para desenvolver uma ideia ou para analisar uma ideia, ou seja, separar essa ideia em diferentes partes. Uma relação de resumo ela serve para sintetizar uma ideia. Então aqui, saúde, educação e acesso à cultura. Uma enumeração. Tudo isso, ou seja, recapitulando tudo, sintetizando tudo, são prioridades para a melhoria de um país, né? Então, transformando isso, né, numa frase enumerativa, eu poderia dizer: são prioridades para a melhoria de um país. Dois pontos: saúde, educação e acesso à cultura, né? Então, como são opostos, eu posso muito bem transformar um aposto, né? Transformar uma frase que possui um aposto, né, resumitivo ou recapitulativo é uma frase que possui um aposto enumerativo, ou vice-versa. É que eu tenho uma relação de especificação. Aqui a gente vai especificar um termo da oração. E isso é muito curioso porque esse aposto ele é o único que não vai vir acompanhado de vírgulas, né? Então, por exemplo, a aluna Joana continua continua a nos surpreender. Essa frase ela saiu errada, acho que eu digitei errado. Mas a aluna Joana continua a nos surpreender. Então, eu especifiquei a aluna, né? Poderia ser qualquer aluna, mas é a aluna Joana, né? Isso é muito, isso é muito importante, né? Num texto para a gente fugir de indeterminações. Então, sempre quando vocês estiverem interpretando um texto, né, sempre sempre leve em conta esse aposto especificativo, porque é justamente, né, ele, por ser um recurso escrito, um recurso da escrita que passa muito batido, acaba sendo muito importante, né, para a interpretação de texto. E além disso, a gente tem um aposto, uma relação de interdependência entre diferentes orações. E essa relação ela é chamada de aposto da oração. Ela consiste numa oração que depende da outra em termos sintáticos. Então aqui,
Os bolos ficaram lindos e saborosos, vírgula, fruto da sua técnica e dedicação. Então aqui a gente vai ter uma relação de dependência entre essas duas orações. E essas duas orações elas vão acabar e a relação, né, que é subordinada à oração principal, ela vai acabar se comportando como um aposto, ou seja, como um apêndice da oração principal, como um complemento, né? E aí vamos ao vocativo. O vocativo é uma invocação, um chamamento, um apelo. Ele é um termo independente, pois não faz parte da estrutura da oração. Ou seja, ó vida, por que não tenho sorte? Não pense, cara, que eu me esqueci daquele dia. Lidiane, preciso que você me diga toda a verdade. Então aqui a gente tem diferentes tipos de chamamento e esses diferentes tipos eles convergem para a função do vocativo que é estabelecer uma 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 comunicação, né? Então, ó vida, porque não tenho sorte, é que eu estou tentando me comunicar com a entidade que eu acredito ser a vida. Não pense, cara, que eu me esqueci daquele dia. Aqui eu estou me referindo a alguém que eu chamo de cara. Lidiane, preciso que você me diga toda a verdade. Aqui eu me refiro muito claramente a Lidiane. Então, sempre quando houver, né, essa interpelação, essa invocação, esse chamamento, eu vou ter a presença do vocativo. E aqui vem uma pergunta muito recorrente, muito importante. Qual é a diferença, qual é a diferença entre um aposto e um vocativo? A diferença entre o aposto e o vocativo está no fato de que o aposto possui a função dentro da oração, ou seja, ele é um termo que possui, né, a sua possui uma função, possui uma incumbência dentro da oração, né? E isso acaba sendo muito importante porque a gente consegue entender o aposto como se ele fosse um complemento, né? Então isso é muito, mas muito importante. Já o vocativo ele é só um recurso comunicativo e não possui função dentro da oração, né? Então aqui a gente tem o aposto como um recurso complementar que acaba se comportando como um complemento sintático. E o vocativo ele é apenas um recurso comunicativo que serve para estabelecer um chamamento, para estabelecer a comunicação e tudo mais. Certo? Beleza. E agora vamos para a literatura. Literatura, essa imagenzinha aqui, eu vou dar um tempo para vocês pensarem no que a gente vai ver hoje. Se vocês quiserem dar uma pausa e bora lá. Nós vamos ver o naturalismo. O naturalismo é um movimento artístico-cultural que atingiu as artes plásticas, literatura e teatro em meados do século XIX. O naturalismo é considerado uma ramificação radical do realismo, pois tem o objetivo de retratar a realidade assim como ela é. Então aqui a gente vai ter o naturalismo, né? A gente vai ter principalmente na literatura um realismo muito mais cru, muito mais forte, muito mais consistente, né? Então aqui a gente não vai ter só a exposição das relações, a exposição das verdadeiras intenções das personagens, a exposição, né, de até de certa forma irônica de uma parcela da sociedade. Aqui a gente vai ter uma, uma exposição explícita, gráfica, uma exposição consistente da natureza humana. E não só da natureza humana como seres humanos,
na natureza humana como animais. Então aqui a gente vai ter muito a zoomorfização das personagens, a zoomorfização do ambiente, né? A coletivização, né, do enredo, ou seja, dificilmente a gente vai focar apenas em um personagem, a gente vai sempre focar em bandos, em coletivos, e isso é muito importante, né, pro entendimento do naturalismo como escola literária separada, né? A gente vai ver nas vanguardas europeias que isso vai ser muito, 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 assim, nas vanguardas europeias isso acaba sendo muito marcante, né? Quando a gente consegue entender as diferentes vanguardas, né? E aí a gente consegue entender que, por exemplo, o expressionismo, né, ele tem como uma, uma vanguarda exagerada, né, o dadaísmo. Então, no expressionismo, que a gente tem o exagero das emoções humanas, esse exagero ele chega a tal ponto que ele passa a não fazer mais sentido. Isso dá origem ao dadaísmo. Isso é muito importante a gente entender, né? Principalmente agora que uma escola ela nasce da outra e tá tudo bem. Então vamos lá pro contexto histórico. O contexto histórico do naturalismo ele é mais ou menos igual ao contexto histórico do realismo, né? Aqui a gente vai ter o desenvolvimento da física e da química, o surgimento do uso industrial do petróleo, da eletricidade, do aço, o evolucionismo, o surgimento da psicanálise e o socialismo científico, né? A explicação, né, desse contexto histórico é exatamente a mesma, né, do realismo, porque ambos surgiram mais ou menos na mesma época, no mesmo período, e isso e ambas as escolas elas acabam absorvendo fatores desse contexto de formas diferentes, né? No realismo a gente tem um enfoque na questão social e psicológica. No naturalismo, a gente vai ter o enfoque na questão científica, biológica, química, física e também sociológica, né? Então, vamos lá para as características. A primeira característica, e talvez a principal, é a abordagem de assuntos polêmicos. Então, aqui a gente vai abordar, por exemplo, assuntos que eram considerados tabu para a sociedade do século XIX. Então aqui a gente vai ter a abordagem da homossexualidade, a gente vai ter a abordagem da sexualidade feminina, a gente vai ter a abordagem do adultério, do incesto, né? A abordagem de questões ainda mais pesadas, né? Como relações com muita diferença de idade. E isso vai acabar sendo um fator marcante, né? O mergulho nesses assuntos polêmicos, né? Que eram tabus naquela época e que ainda são tabus hoje, vão acabar, vai acabar sendo, né? Uma característica marcante. Além disso, a gente vai ter o cientificismo exagerado, né? O cientificismo exagerado ele vai ser uma característica muito marcante do naturalismo, porque aqui a gente vai enxergar a sociedade sempre numa ótica científica, né? Então, a sociedade ela não vai funcionar segundo uma perspectiva racional dos seres humanos que nela habitam. Ela vai funcionar segundo princípios da física, da química, da biologia. Ela vai funcionar como se ela fosse composta por animais, né? Então aqui esse cientificismo exagerado ele vai andar lado a lado com
a zoomorfização da sociedade, ou seja, a transformação ou a comparação do ser humano com a sua parte mais primitiva, com a sua parte mais animalesca, né? A gente vai ter o positivismo, né? O positivismo ele surge na França e ele possui, né, como teoria, como base teórica, o fato de que a sociedade só vai evoluir a partir do momento em que ela alcançar seu primor científico, né? Então, a partir do momento em que a sociedade funcionar segundo princípios científicos, vai ser o estágio em que a sociedade estará em seu estágio positivo, né? Ou seja, em seu estágio mais avançado. E isso vai acabar sendo refletido nas obras, né? Ou seja, o autor ele vai acabar sempre, né, enxergando a sociedade numa perspectiva positiva, ou seja, numa perspectiva científica, numa perspectiva lógica, numa perspectiva analítica. Aqui a gente vai ter a linguagem coloquial, simples e objetiva, né? Então, é nesse momento que a gente acaba tendo, né, a retratação, né, a abordagem da fala das personagens de um modo mais verossímil, de um modo mais real, né, mais adequado à realidade. Então aqui a gente consegue ter muito, a gente vai observar muito, na verdade, né, uma linguagem coloquial, uma linguagem do povo, né? Isso vai destoar muito até mesmo do realismo que buscava por um primor, buscava um primor teórico, um primor vocabular muito apurado. Então isso vai acabar sendo muito marcante nas obras naturalistas. Além disso, a gente vai ter a retratação daquilo que é observado. É, essa retratação, o que que isso vai acabar, o que que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que nas obras naturalistas a gente não vai ter mais a retratação da psique das personagens, a retratação do, do que as personagens sentem ou pensam. Aqui a gente aqui a gente vai retratar, o autor na verdade vai retratar o que ele vê, né? Então o que ele vê? Ele vê tal ambiente com pessoas se comportando de tal maneira. É isso que ele vai falar. Ele não vai falar mais nada além disso, né? Então isso vai acabar sendo um fator muito marcante dentro do naturalismo. O determinismo também vai ser muito importante, porque o determinismo ele vai acabar. O determinismo, na verdade, é uma corrente, né? Que fala que o homem ele não possui total livre-arbítrio, né? Ou ele não é totalmente responsável pela vida que ele leva. Então aqui a gente vai ter que o homem ele é determinado por alguns fatores. E aí a gente acaba lembrando, né, daquela tríplice infalível do determinismo. Ele que é um homem é determinado pelo meio, pelo momento e pelas suas vontades, né? Então, ele pelas suas vontades não, pelas oportunidades. Então, se um homem ele possui a oportunidade, o meio e o momento perfeito, então ele possui tudo para fazer algo. Então isso é determinismo. E a gente vai ter o reformismo social, ou seja, a noção, o autor ele vai ter sempre a noção de que a sociedade ela pode ou ela deve ser reformada de alguma forma, né? E aqui eu separei alguns principais autores. Aloysio Azevedo, que escreveu Cortiço,
Inglês de Souza, Adolfo Caminha e Horácio de Carvalho. Esses são os principais, né, autores que, que atuaram no Brasil durante o período do naturalismo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, obrigado aí pela moral e um abraço a todos. Bons estudos.